Salve galera, bem-vindos ao canal Sidão Game Dev. Aqui iremos explorar o fascinante mundo da criação de jogos e compartilhar nossos conhecimentos e experiências. Me acompanhe nessa jornada de aprendizado, experimentação e criação de jogos do começo ao fim. Então bora que a produção aqui vai ser braba demais. Devlog 11. Agora é o 11 mesmo, começando. Bora! Fala meus devs! Essa semaninha aí trabalhamos com bastante UI e os modais do game. A primeira parte foi montar o sketch ali do Select Stage, que ele não existia antes, para ter uma ideia de como que ia ficar e as posições dos botões. Então comecei a trabalhar na parte visual dos menus do game, do menu principal, do Stage Select, dos modais de pause e da tela final, além de refazer os tutoriais que eram só texto. No começo eu optei por visuais simples, mas que fossem bons, e até que deu para atingir esse resultado com os botões e as cores que eu estava usando. Porém, como o visual das fases é com bastante efeito de neon e glow e bloom, eu me perguntei: onde está o neon e o glow dos menus? Não existe. Então eu precisava trocar, porque senão o menu ia ficar com uma cara totalmente diferente da cena do game. Então eu precisava mudar para esse novo visual com os efeitos de neon. Minha primeira tentativa foi com o Post Processing, que é o que eu estou usando dentro da cena do game. Mas como os menus são só canvas e é diferente de você aplicar isso, né, numa câmera do jogo, até que pode ser que dê certo. Eu pesquisei uns tutoriais de como a galera faz, mas ali eu não estava conseguindo na hora. Então, como eu queria só fazer uma coisa rápida, decidi que eu só ia desenhar mesmo e aplicar o efeito dentro do PaintNet, que ele tem esse efeito e fica bem legal nas imagens. Depois que eu ajustei o desenho das imagens, eu só fui colocando os botões lá dentro da fase e fui vendo certinho como que ficava para desenhar o novo visual do menu. E eu também tinha a opção de colocar nos textos, já que o Text Mesh Pro também me dava essa opção de outline, de glow. Aí eu só precisei ajustar para ver os valores e as cores certinhos que iam combinar, porque às vezes algumas cores do botão não combinavam com o glow e aí ficava parecendo que era só branco. Aí eu decidi deixar nas cores que estão ali, que foi a roxo e a rosa, que eu até gosto particularmente também dessas cores, elas combinam bem. E o resultado final ficou bem parecido, ficou toda essa parte do game de neon e glow tanto nos menus quanto dentro do game. Então quando você entra, você não sente tanta diferença entre os dois. Então esse aqui é o menu do game. Esse nome ainda é placeholder, o projeto ainda não tem o nome, eu vou decidir mais pra frente ainda, mas já comecei a pensar em algumas possibilidades do que pode ser. Aqui eu meio que coloquei a paleta de cores do game que tem dentro da fase e nos outros menus. Os botõezinhos padrão, botãozinho de options, aqui os valores que a gente consegue mudar. Ainda não tem nada de música e efeito sonoro, mas já está funcionando. Quando implementar isso aqui, quando tiver os sons, essa parte já está feita. E a gente pode ir para o outro menu, que ficou na seleção de fase e de dificuldade. Aqui na seleção de fase a gente tem o botão por jogar, depois que a gente escolhe. A fase 1 já vem liberada, a fase 2 precisa terminar a fase 1 e a fase 3 precisa terminar a fase 2. E aqui o botãozinho de play fica desativado, né, quando você não tem a próxima fase. Aqui a dificuldade, que tem uma pequena explicação de como que ela funciona. Por exemplo, a Easy for Babies. When you reach every boss, your life will be full. Então quando você chega no boss, se você tiver tipo 1 ou 2 de vida, né, vai ficar full life para poder enfrentar o boss. Normal não acontece nada,
a dificuldade do jogo padrão. E na hard você só tem uma vida, então só joga se você tiver as skills, as habilidades no caso. Eu deixei assim porque eu acho que vai dar uma dinâmica legal, quem quiser jogar na dificuldade que quiser, e, né, pode escolher à vontade aí. Então você escolhe a dificuldade, escolhe a fase, isso aqui sim pode ter que fazer, e clica para jogar. Aqui para demonstrar o que eu tinha falado antes da dificuldade, a gente está no Easy. Eu criei uma wave de teste onde só tem um inimigo e já aparece o boss. Aí eu vou tomar o dano do inimigo pra gente perder vida. E depois, quando spawnar o boss, a gente fica full life no Easy, né? Depois, no hard, seria o outro que muda, que você fica com uma vida só. A gente vai ter uma vida só pra fazer a fase, né? Aí fica, se a gente tá mudando, a gente já morre. Aqui é o menuzinho, padrão, a gente pode recomeçar a fase ou voltar pro menu. Bom, também implementei a tela final quando a gente derrota o boss. Vou jogar no normal aqui, coloquei ele com uma vida só pra gente testar rapidinho, ver como ficou. Já começa macetando esse primeiro maluco aí. Vai aparecer o boss. A gente só precisa dar 1 de dano nele, então é bem de boa. Tem essa animação dele explodindo, coloquei várias partículas e ficou bem legal, tipo, um monte explodindo, depois uma explosão grande. E a telinha final, onde mostra a nossa recompensa, que eu ganhei mais vida, e o meu score, que aqui no caso eu fiz o mesmo. Então se fosse um valor maior, apareceria aqui que foi um valor maior, né? Um textinho aqui, New High Score aqui em cima aparecendo. Aí a gente já vai pro próximo estágio, seria fase 2, tá? A gente já liberou lá no menu também. Aí agora eu tenho 4 vidinhas para conseguir passar as fases. E foi isso, bastante trabalho para deixar essa UI bem organizada e bem bonita durante essa semana aí. Mas essa parte já está finalizada, não tem mais nada de UI, muito difícil agora. Acredito que só uma tela final quando a gente termina o game, talvez alguma animação, ainda não decidi o que eu vou colocar. Mas estamos progredindo para a reta final. Agora o que ficou pra gente é só desenhar os inimigos e o boss da terceira fase. E terminando isso, a gente entra com todos os sons e os SFX do game, que eu acredito que não vai demorar muito, porque não tem tanta coisa complicada. A questão de música, a gente também acha que talvez entre 2 ou 3 músicas, nada além disso. E começar a testar o game pra gente conseguir finalizar. Provavelmente finalizar ele no mês que vem, em maio. E aí a gente pode dar início às ideias e construir o próximo projeto que a gente vai trabalhar aqui dentro do canal. E é isso, galera. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Quer continuar acompanhando o desenvolvimento desse até o final e dos próximos projetos, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora que esse é só o primeiro. Valeu!